Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso básico de Espiritismo da Federação Espírita do Estado do Ceará. Eu me chamo Aristides, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Irmão Leite. Hoje, 14 de novembro de 2020, estamos abrindo o 14º encontro desta série de estudos à distância promovido pela FEEC, onde são abordados aspectos pontuais e doutrinários da Revista Espírita na sequência histórica, assim como reflexões e sínteses das obras básicas do Pentateuco kardeciano. Nesta edição, contamos com a grata participação do confrade Rafael Fidelis, do GREAC, com o tema Revista Espírita de março de 1866. E no segundo momento, o nosso querido Nonato Albuquerque, da FEEC, com o tema O Céu e o Inferno, capítulo 3, O Céu segundo o Espiritismo. Vamos orar? Agradecemos a espiritualidade maior, mensageiros de Jesus, que nos possibilita esse momento de aprendizado. Que tudo o que aqui vamos ver e ouvir possa ressonar em nossas almas, em nossa inteligência, nossos corações, a fim de que possamos nós avançarmos no progresso espiritual e nas boas relações interpessoais. Que assim seja. Muito bem, fiquemos agora com a abordagem temática de Rafael Fidelis. Olá, amigos. Vamos fazer um comentário geral sobre a Revista Espírita de março de 1866. Esta edição da Revista Espírita conta com poucos artigos, mas que são bem caudalosos. Vamos ver o que cada um deles nos diz. O primeiro artigo, chamado Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, é interessante porque nele vemos um esboço daquilo que Kardec vai publicar 3 anos depois, no capítulo 14 de A Gênese. Já no primeiro item desse estudo, Kardec esclarece que conhecimento a respeito dos fluidos foi desenvolvido pelos espíritos dentro da mesma maneira relativa a outros princípios da doutrina. O duplo caráter da revelação espírita se aplica a este caso, pois a iniciativa da instrução sobre o assunto parte dos espíritos que gradativamente o desenvolvem, mas a humanidade não encontra-se dispensada do trabalho de pesquisa e experimentação. É o que podemos ler quando ele nos diz que os espíritos não nos vêm trazer esta ciência como nenhuma outra já pronta. Eles nos põem no caminho, fornecem-nos materiais, e a nós cabe estudá-los, observá-los, analisá-los, coordená-los e pô-los em prática. Kardec jamais colocou-se como detentor da palavra final a respeito de qualquer assunto. Pela forma como o conhecimento espírita é trabalhado, resta evidente que ainda há muito que ser estudado sobre o assunto. Pelo motivo que acabamos de exprimir, diz Kardec, não poderíamos pretender que esta seja a última palavra. Como temos dito, os espíritos graduam seus ensinos e os proporcionam à soma e a maturidade das ideias adquiridas. Não podemos duvidar, portanto, que mais tarde eles ponham novas observações no caminho, mas desde agora há elementos suficientes para formar um corpo que ulteriormente e gradualmente será completado. Nos itens 2 e 3 do artigo, Kardec faz um apanhado científico-filosófico sobre física e química, claro, se valendo do conhecimento de seu tempo, para fazer uma analogia sobre a existência dos fluidos. Já no item 4 do artigo, Kardec faz um resumo da doutrina espírita, especialmente sobre matéria, alma e perispírito. Ele diz: embora esses princípios sejam elementares para os espíritas, era útil lembrá-los para a compreensão das explicações subsequentes e a ligação das ideias. Kardec coloca esse resumo porque entra na discussão sobre o perispírito, elemento super importante dentro do estudo dos fluidos. Esse corpo fluídico era objeto de contestação. Alguns questionavam sua utilidade, etc. Kardec posiciona-se como sempre fez, valendo do resultado dos seus estudos com os espíritos, uma vez que é possível observar o perispírito enquanto corpo inseparável dos espíritos através da mediunidade.
Kardec diz: o perispírito não é uma criação imaginária, uma hipótese inventada para chegar a uma solução. Sua existência é um fato constatado pela observação. Quanto à sua utilidade durante a vida ou após a morte, é preciso admitir que, considerando-se que ele existe, é que serve para alguma coisa. Kardec apresenta o perispírito como sendo esse elo entre a matéria e espírito. Essa sua afirmação é central. O estado corporal se liga ao estado espiritual não só pelo princípio inteligente, que é o mesmo, mas também pelo envoltório fluídico, ao mesmo tempo semimaterial e semi-espiritual, desse mesmo princípio. A designação semimaterial sofre de um problema conceitual pelo qual Kardec recebeu críticas, mas ele alega que o termo acaba sendo mais adequado para definir esse envoltório. Kardec sabe exatamente do que fala. Ele mesmo coloca que o perispírito é matéria, como acabamos de ver, filosoficamente falando, e por sua essência íntima, ninguém poderia contestá-lo, mas ele não tem as propriedades da matéria tangível, tal como se concebe vulgarmente. O estudo sobre o perispírito alarga o horizonte de estudo sobre os fluidos. O estudo dos fluidos ganha uma nova dimensão a partir das observações em torno do perispírito. Ele diz: a ligação desses dois estados é tamanha e eles reagem um sobre o outro com tanta força que dia virá em que será reconhecido que o estudo da história natural do homem não poderá ser completo sem o estudo do envoltório perispiritual, isto é, sem pôr um pé no domínio do mundo invisível. Tal aproximação é ainda maior quando se observa a origem, a natureza, a formação e as propriedades do perispírito, observação que decorre naturalmente do estudo dos fluidos. Para encerrar, Kardec designa os fenômenos espirituais como aqueles relativos à matéria no seu estado mais aproximado ao fluido cósmico universal. A matéria em seu estado de ponderabilidade daria lugar aos fenômenos materiais. Estes seriam da alçada da ciência, enquanto aqueles seriam estudados pelo espiritismo. Certo, mas Kardec termina este artigo deixando claro que será melhor desenvolvido em um trabalho futuro. Como comentamos no início, foi o que aconteceu com a publicação de A Gênese. Esse estudo completo encontra-se no capítulo 14. A título de curiosidade, lá Kardec define melhor o que seriam os fenômenos espirituais, distinguindo-os dos fenômenos psíquicos, aqueles que dizem respeito às capacidades e propriedades da alma a partir do seu envoltório fluídico perispírito. Se passam no domínio espiritual e escapam aos sentidos materiais, só podendo ser percebidos no estado do espírito. Estes seriam os fenômenos espirituais. Kardec diz: no estado de encarnação, o homem só pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea, ou seja, são os fenômenos que dependem das propriedades do perispírito, mas que são perceptíveis à vida corpórea e não à vida espiritual propriamente dita. Bem, o próximo artigo é o artigo Perseguições Judiciais contra os Espíritas, Cartas de um Juiz. Neste artigo, Kardec faz uma dura crítica aos detratores do espiritismo. Em defesa da doutrina espírita, ele comenta o fato de o espiritismo contar com vários adeptos da magistratura. Os efeitos morais do espiritismo atestam sua respeitabilidade, o que deveria envergonhar aqueles que o atacavam. Interessante que muitos desses ataques advinham daqueles que se apresentavam como defensores da liberdade de pensamento. A intolerância para com os adeptos da doutrina dos espíritos só nunca desagou em maiores consequências porque estes sempre se mantiveram dentro do espírito de caridade e jamais revidaram os ataques. Mas além das perseguições causadas pelo preconceito, os abusos cometidos em nome do espiritismo serviam de munição, uma vez que se alegava que esses abusos tinham por causa a própria doutrina, o que Kardec demonstra com facilidade que tais equívocos não encontravam na doutrina respaldo, mas reprovação. Ele diz que analisem a doutrina espírita com imparcialidade e desafiamos que nela encontrem uma só palavra sobre a qual se possam apoiar para cometer um ato repreensível aos olhos da moral ou em relação ao próximo, ou mesmo que possa ser interpretado como mal, porque tudo aí é claro e sem equívoco. Kardec coloca isso de forma muito clara, a fim de que a punição ao espírita que infringe a lei seja em razão da infração, mas não da crença. Ele diz: se um espírita fosse entregue à justiça, não seria por causa de sua crença, como se fazia em outros tempos, mas porque teria cometido uma infração à lei. Portanto, é a falta que seria punida, e não a crença. E se ele fosse culpado, seria justamente sujeito às penas da lei. O espiritismo não está isento de contar nas suas fileiras
dias com maus adeptos. A maior parte das acusações indevidamente atribuídas à doutrina se davam em razão da prática ilegal da medicina ou da charlatanice. Quando Kardec inicia o artigo falando sobre o grande número de magistrados espíritas, não foi apenas para se valer da honorabilidade dessas autoridades para mostrar o valor moral do espiritismo, mas porque um magistrado espírita ou familiarizado com este conhecimento poderá avaliar melhor situações em que haja relação com a prática da doutrina. Um fato inconteste é que, quanto mais extensos e variados são os conhecimentos de um magistrado, mais apto é este para apreciar os fatos sobre os quais é chamado a se pronunciar. Quanto aos abusos que desembocam na prática ilegal da medicina ou de charlatões, Kardec diz: num caso em que o espiritismo estivesse em questão, e hoje que ele está na ordem do dia e pode apresentar-se incidentalmente como principal ou como acessório numa porção de casos, há um interesse real para os magistrados em saber pelo menos o que ele é, sem que por isso sejam tidos como espíritas. Para encerrar o artigo, Kardec publica 2 cartas de juízes que praticamente assinam embaixo sobre o que diz respeito à doutrina espírita. Valendo-se da opinião de homens de autoridade, Kardec diz: é a melhor resposta à acusação de inépcia e de charlatanice lançada sem distinção contra o espiritismo e seus adeptos. Fica o convite para que vocês leiam as cartas. Uma delas, do Sr. Joubert, foi publicada em janeiro. A que vemos no final deste artigo, de março, é do Sr. Bonamy. A primeira carta do Sr. Bonamy fez com que o seu pai se comunicasse a partir da evocação de Kardec. Ao entrar em contato com a comunicação do pai, o Sr. Bonamy enviou uma outra carta sobre isso. A carta que motivou a evocação e a carta de resposta estão no artigo. A comunicação do espírito de seu pai não foi publicada, pois continha elementos íntimos e pessoais. No entanto, a pedido do Bonamy filho, outra comunicação de seu pai é feita, mas desta vez com um caráter geral, relativo à doutrina espírita e ao direito. É justamente o conteúdo do artigo seguinte, chamado A Lei Humana, mensagem do Bonamy pai, artigo no qual acredito que vou me abster de comentar, pois é interessante a leitura completa do mesmo. O 4º artigo da revista é o artigo intitulado Mediunidade Mental. Neste artigo, encontramos a descrição da mediunidade de um correspondente da Argélia. A forma como o fenômeno se dá difere do que até então se tinha conhecimento. A emancipação da alma permite que o médium dialogue diretamente com os espíritos que se aproximam. As ideias fluem de pensamento a pensamento como na intuição, mas não para que sejam escritas. Ocorre uma conversação entre o espírito e a alma, ou seja, o médium. Kardec chama de mediunidade mental o que, nas suas palavras, é o resultado de uma sensibilidade mais ou menos desenvolvida que, portanto, varia de pessoa para pessoa. Vejamos o que ele nos diz. É toda para a satisfação íntima de quem a possui, mas também é preciso reconhecer que se presta muito à ilusão e que é o caso de desconfiar das aparências. Quanto à existência da faculdade, não se poderia duvidar. Pensamos mesmo que deve ser a mais frequente, porque é considerável o número das pessoas que, no estado de vigília, sofrem a influência dos espíritos e recebem a inspiração de um pensamento que sentem não ser seu. A descrição feita pelo correspondente revela um conjunto de características que não necessariamente podem ocorrer com todas as pessoas. Kardec enumera outros aspectos até mais sutis que também entram nesta categoria de mediunidade. Ele diz: a impressão agradável ou penosa que por vezes se sente à vista de alguém ou que se encontra pela primeira vez, o pressentimento da aproximação de uma pessoa, a penetração e a transmissão do pensamento, são outros tantos efeitos devidos à mesma causa e que constituem uma espécie de mediunidade, que se pode dizer universal, pois todos possuem pelo menos os seus rudimentos. Essa faculdade, por assim dizer, universal, é que permitiu Kardec afirmar que todos são mais ou menos médiums, uma vez que a todos é dado com receber pelo pensamento um influxo dos espíritos, seja pela inspiração ou pela intuição. Esse influxo também pode se traduzir na percepção dessa influência, na apreensão da presença dos espíritos, etc. Mas, como em todos os casos de mediunidade, Kardec faz a distinção para o que deve ser considerado uma faculdade propriamente dita. Sob esse ponto de vista, como temos dito há muito tempo, todos são médiuns. E Deus não deserdou ninguém da preciosa vantagem de receber os salutares eflúvios do mundo espiritual, que se traduzem de 1001 maneiras diferentes. Mas as variedades que existem no organismo humano não permitem a todos receber efeitos idênticos e ostensivos. Mas, para experimentar seus efeitos marcantes, é necessário uma aptidão especial, ou melhor, um grau de sensibilidade
mais ou menos desenvolvido conforme os indivíduos. Além do excelente texto de Kardec a respeito, vários espíritos comunicam-se sobre o assunto. Vale a pena conferir estas mensagens que encontram-se neste artigo. O último bloco da Revista Espírita é o bloco das notícias bibliográficas. Na primeira parte, nós vamos encontrar o artigo Espírita, que contém comentários de Kardec a respeito do livro do mesmo título, Espírita, do Sr. Théophile Gautier. Trata-se de um romance, uma história fantástica, mas que usa elementos do espiritismo. Apesar de o livro possuir controvérsias doutrinárias, por se tratar de um romance, Kardec destaca o quanto essa publicação é vantajosa para a doutrina espírita, porque demonstra o quanto esta ideia difundiu-se. Ele diz: apesar de ser um romance, essa obra não deixa de ter uma grande importância. Primeiro pelo nome do autor e porque é a primeira obra capital oriunda de escritores da imprensa, onde a ideia espírita é categoricamente confirmada e que aparece no momento em que parecia haver um desmentido lançado na onda de ataques contra essa ideia. Kardec observa como a obra causou incômodo pela temática abordada. Os detratores do espiritismo, inclusive na imprensa, se viram numa situação tipo saia justa. Embora Théophile Gautier seja um dos autores favoritos da imprensa, essa foi contra o costume de uma sobriedade parcimoniosa a respeito desta última obra. Ela não sabia se devia louvá-lo ou censurá-lo. Censurar Théophile Gautier, um amigo, um confrade, um escritor amado pelo público. Dizer que ele tinha feito uma obra absurda era uma coisa difícil. Elogiar a obra seria exaltar a ideia. Guardar silêncio acerca de um nome popular teria sido uma afronta. Para encerrar, vejamos o que Kardec diz. O que há de mais claro em tudo isto é que os detratores do espiritismo não conseguem entender a prodigiosa rapidez do progresso da ideia, a despeito de tudo quanto fazem para detê-la. Não podendo negar o fato que dia a dia se torna mais evidente, esbofam-se em procurar a causa em toda parte onde não está, na esperança de atenuar sua importância. Esses raciocínios de Kardec também se aplicam ao artigo seguinte, que também trata de um romance chamado A Mulher do Espírita. Neste artigo, Kardec diz que, decididamente, a ideia espírita faz a sua entrada na imprensa pelo romance. Aí ela entra ornamentada. A verdade nua e crua chocaria esses senhores. Essa constatação só reforça a ideia de Kardec que o espiritismo se tornaria fonte de inspiração das artes em geral. Ele diz: um dia haverá a arte espírita como houve a arte pagã e a arte cristã. Sim, o poeta, o literato, o pintor, o escultor, o músico, o próprio arquiteto aurirão a mancheias nesta nova fonte temas de inspiração sublime quando estiverem explorado em outros lugares que não no fundo de um armário. Théophile Gautier foi o primeiro a entrar na liça, por uma obra capital cheia de poesia. Ele terá imitadores, sem a menor dúvida. E para finalizar esta edição da Revista Espírita, temos a divulgação desse livro, que não se trata de um romance, mas de uma refutação. O autor faz um exame racional sobre o que os fenômenos têm de reais e o quanto o charlatanismo é pobre na reprodução desses fenômenos. O autor, que assina com o pseudônimo Hermes, chega a ser duro com a imprensa, que não se vale de um julgamento técnico, mas que muitas vezes se vale de uma abordagem excêntrica, já no sentido de desmerecer o que quer que haja de legítimo naquilo que se atribui ao espiritismo. Bem, amigos, é isso. Fizemos um comentário geral sobre esta edição de março de 66 da Revista Espírita. Espero que todos tenham a curiosidade de ler os artigos, especialmente aqueles aos quais nós não nos aprofundamos. Bem, pessoal, então essa foi a nossa análise a respeito da Revista Espírita de março de 66. Quem se interessou pelas nossas análises, pelas nossas abordagens a respeito do conteúdo de Allan Kardec, eu faço convite para que você procure o nosso canal pessoal, o canal Mesa Girante no YouTube. Lá você vai encontrar mais análises e mais conteúdos da nossa parte relacionados à obra de Allan Kardec. É isso, até a próxima, valeu! Agradecemos ao amigo Rafael Fidelis por essa feliz explanação sobre a Revista Espírita de março de 1866. Fiquemos agora com Nonato Albuquerque, O Céu segundo o Espiritismo. Olá, irmãos de Ideal Espírita e participantes do curso Espírita da FEEC. A gente veio falar aqui, segundo o Aristide já anunciou, do céu e inferno,
que se constitui na obra que desvenda o trâmite entre a vida do corpo e a vida espiritual, que abre assim um portal de luz para que a gente possa conhecer as verdadeiras realidades que nos cercam depois que a existência terrena cessar. Numa época de intenso materialismo, que vivia a Europa, é bom lembrar, os espíritos vieram contar as verdades acerca das penas e das recompensas, das benesses que teremos depois de passar pela vida terrena. O livro então traça o perfil do que vem a ser as entidades angelicais, as consideradas demoníacas daquela época, que sempre dominaram o ideário da cultura do crente, a partir dos depoimentos daqueles que atravessaram essas dimensões. Isso já na era do Espírito. O capítulo 3º é exatamente dedicado ao céu. Ele relembra o conceito comum que se tem do céu como espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte de cima do nosso horizonte. Ele diz, vamos elevar o pensamento ao céu. O céu lá também do Japão é para cima, embora antipodamente falando esteja abaixo dos nossos pés. É que os antigos acreditavam em locais superpostos, como se o céu fosse um edifício onde a cada andar tivesse a superioridade, o privilégio de ampliar o aperfeiçoamento dos moradores. Vocês já ouviram falar de Sétimo Céu? Os mais antigos pensam numa revista de fotonovela, mas não. Um astrônomo, Ptolomeu, chegou mesmo a contar 11 céus. O último era o Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina, e para a luz, sempre a definição de todos nós, através dos tempos. O cristianismo contava 3. O primeiro é o da região do ar e das nuvens, o segundo, o espaço em que giram os astros, e o terceiro, para além destes, a morada do Altíssimo, a habitação dos que contemplam Deus face a face. Cita-se até que o apóstolo Paulo foi alçado, levantado, erguido, voltado ao terceiro céu. Isso, o que diz Kardec em relação a tudo isso é bom, através que a gente vai descobrir a partir da visão da ciência. Ele lembra que a ciência veio colocar ordem nas coisas, mostrando a nulidade de todas essas teorias que foram criadas a partir de um pensamento teológico. É que até a época de Galileu Galilei, século XVII, ainda se brigava para dizer que a Terra era o centro do universo, algo assim como a minha casa é o eixo do mundo. Olha o que diz Kardec. Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito antes de tê-los povoado de seres capazes de os governar. Essa é a opinião já de Kardec. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes um outro curso. Sob influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não pode mais servir de espaço. Onde está ele, pois? A pergunta que se faz. Onde é que está o céu, então? Hein? E ante essa questão, emudece todas as religiões. É nesse momento que vem a doutrina espírita lançar luzes em torno desses que eram considerados mistérios, dogma. Não, dogma, tem que acreditar. E demonstrando o verdadeiro destino do homem, os espíritos traçam a nossa carta geográfica do céu e do inferno. Tomados por base a natureza desse último, do céu, os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isso quer dizer que, partindo do conhecido, a gente vai atingir o desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que a doutrina faculta. Os espíritos vêm nos dizer
que o homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão enquanto estiver na Terra e também para a execução do trabalho necessário ao seu próprio adiantamento. O corpo usado, todos nós sabemos que ele se destrói. O espírito, porém, sobrevive. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte. Qual instrumento privado da mola real da função? Sem o corpo verdadeiramente, tem até que fazer uma comparação, a alma, o espírito, volta para o mundo espiritual, onde paira depois para reencarnar. É algo assim como tipo de uma lâmpada, que ao se quebrar ou se queimar, deixa de iluminar. Mas mesmo quebrada, a energia continua. A energia que é gerador, matriz da luz, ela continua, embora a gente não a veja. Assim somos nós também, quando nos dispersamos do corpo e adentramos a região espiritual. Chega-se assim à conclusão, portanto, que nós temos dois mundos. O corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra, a qualquer globo. São diferentes as casas, moradas do meu Pai, já dizia Jesus. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento, dos mundos que vão atingindo um grau de superioridade. Para vocês terem uma ideia de como são os mundos espirituais, o mundo espiritual em si tem esplendores por toda parte, harmonias, sensações que os espíritos inferiores submetidos à influência da matéria não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos já purificados. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade. Uns aceleram o progresso, outros retardam e, por conseguinte, atrasam a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles próprios os autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme a frase de Cristo, a cada um segundo suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se de si mesmo, a não ser de si mesmo. É a culpa dele, não é de Deus. Os que se aperfeiçoam têm o mérito exclusivo do esforço, dando por isso maior preço à felicidade conquistada. A felicidade, é ótimo saber, só é compartilhada pelos espíritos realmente que buscaram, através da pureza, os que não conseguem senão depois de haverem progredido a inteligência e moralidade. Trabalho, esforço, prática. O progresso intelectual e o progresso moral raramente são juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro. De modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Isso porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Eu costumo dizer, brincando, que para se chegar, pelo menos à calçada do céu, é preciso muito esforço. A subida exige valores que toda alma detém, mas que, sem vontade de aprimorá-los, permanecem adormecidos, inertes em nós. São valores do bem, da caridade, do amor, da bondade, da felicidade, que são a riqueza que a gente desperta com esses valores. É como andar de bicicleta, não é? Qualquer pessoa pode fazê-lo, desde que procure a prática. Eu não sei andar de bicicleta. Pratique, habilite-se a isso.
E você conseguirá. Então, habilite-se a ganhar, a chegar à felicidade do céu, que está em nós, o reino de Deus está em nós, e a gente vai aplicar-se. Então, só para lembrar, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho e a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem do bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado não haveria vícios nem virtudes. Alguém pode dizer assim, então a gente pode conseguir atingir o céu com uma vida só? Não, é insuficiente. Temos que ir como numa sala de aula. Você não chega no primeiro ano da cartilha do ABC e já está formado. Não, tem etapas. Felicidade dos espíritos, na verdade, dos bem-aventurados, não consiste na ociosidade. Aqueles que achavam, o céu, vou ficar anjinho numa nuvem, tocando harpa. Não tem essa ociosidade contemplativa, não. Seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. É um saco, né? Ter um céu desse jeito. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade. Quem já leu Nosso Lar sabe disso. Tem trabalho, tem bônus, tem ganho, tem lucro. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência dos sofrimentos físicos e morais, serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente de contato com os maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados, os maiores desígnios. Eu costumo contar que a vida é como um jogo de amarelinha, onde cada um ambiciona chegar ao céu. Há que se esforçar, pulando etapas, e principalmente evitando cair no inferno, que os espíritas de repente passaram a chamar de umbral. Na verdade, são estágios da mente. Não existe um lugar pré-determinado, vou passar, vou para o umbral, vou para o inferno. Não. Depois de atingir o plano superior, quando você se aperfeiçoa, quando você melhora, há que voltar outras vezes ao local de onde você partiu. É assim também o jogo da amarelinha. Vocês, mulheres, brincaram muito. E a gente viu isso. É preciso completar em novas existências etapas de evolução. Você pode atingir o céu aqui na Terra, desde que você seja o espírito que busque, acima de tudo, superar-se nas dificuldades, nos extremos da sua provação, nas dificuldades mais terríveis, onde o amor sublimiza e nos dá um salto quântico para o verdadeiro sentido do que é o céu. Pense nisso. Obrigado, Nonato Albuquerque, por mais esta esclarecedora aula acerca dos postulados doutrinários do Espiritismo. Então, pessoal, vimos hoje a Revista Espírita, março de 1866, com Rafael Fidelis, e O Céu segundo o Espiritismo, do livro O Céu e o Inferno, com Nonato Albuquerque. No próximo sábado, 21 de novembro de 2020, teremos o 15º encontro, mais uma aula do curso básico de Espiritismo da FEEC. Desta feita, com Eugênia Canto, do Centro Espírita João Evangelista, abordando a Revista Espírita Abril de 1866. E também Leonardo Rodrigues, do Grupo Espírita Casa da Sopa, com o tema O Inferno segundo o Espiritismo, também do livro O Céu e o Inferno. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, seus lares, os familiares, e que mantenham as casas espíritas, a Federação Espírita sempre aberta, divulgando a doutrina espírita e realizando a caridade. Muita paz a todos. Tchau.